Um chat GPT da vida, você abrir um Gemini, conversar num chat ali, tirar uma dúvida aqui, outra ali, já é uma coisa muito incrível, mas ainda não é aquela IA que está trabalhando por você enquanto você dorme. Olha só, muita gente não entende o conceito de agentes de IA. Um agente de IA, ele entende a sua intenção, ele ativa ferramentas, ou ele por si só vai buscar soluções até resolver o seu problema, e é isso que eu vou apresentar para você hoje. O que eu vou apresentar para você é o OpenClaw. Eu quero te mostrar como que você vai ter um agente de inteligência artificial que vai trabalhar por você 24 horas por dia, 7 dias por semana, como que isso é possível e vai automatizar tarefas para você. Eu vou colocar para você qual foi o processo que eu fiz aqui de instalação do OpenClaw, o que ele é, para que ele vai servir e como que ele vai resolver tarefas. Eu fiz várias coisas, eu me impressionei em muitos momentos. O OpenClaw, ele é um agente de inteligência artificial de código aberto, ele está pronto aí para você instalar em qualquer lugar que você quiser, claro, com cuidado, vou explicar aqui para você. E a proposta dele já está aqui, ó. Ele vai limpar a sua caixa de entrada de e-mails, vai enviar e-mails, vai gerenciar o seu calendário, vai fazer check-in para você nos voos. Tudo isso você faz através de uma via, pode ser o WhatsApp, Telegram ou qualquer outro chat que você use, e ele também tem um chat integrado se você quiser. E aí tá aqui várias conversas das pessoas, você pode entrar em OpenClaw AI, se você quiser entender mais sobre a ferramenta. Aqui ele fala para você instalar no seu computador, mas esse é o ponto que eu queria poder conversar com você, para que a gente tivesse um certo cuidado aqui juntos, tá bem? Colocando esse OpenClaw no nosso computador, a gente vai ter alguns riscos e você precisa ficar ciente dos riscos. Por ele ser um agente de inteligência artificial, ele pode fazer tudo. Entende que esse carinha aqui, ele pode acessar o seu terminal, pode acessar o seu navegador, ele pode pegar suas senhas, ele pode pegar uma foto sua e postar. Então imagina que você tem uma foto que você não queria que postasse, ele pode, quem sabe, fazer isso. Ele pode fazer compra por você e aí você vai deixar a sua senha do cartão ali, ou melhor, seu cartão de crédito cadastrado no seu navegador, no seu computador, instalando ele vai lá, pode fazer isso, isso é risco. Fora que se você quer deixar ele rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, você não vai querer desligar o seu computador, ele teria que ficar ligado. Então a infra não é essa, eu não recomendo você instalar ele no computador de jeito nenhum, inclusive o que deixou ele muito famoso foi a galera comprar um monte de Mac Mini para instalar. É uma opção se você tiver um computador parado na sua casa, só que a opção para esse vídeo aqui que eu vou mostrar para você é a opção do OpenClaw-hostinger.mikebrito.dev. A minha parceira, ou a parceira desse vídeo aqui é a Hostinger, e ela vai ter aqui a opção de você instalar o OpenClaw em segundinhos, é realmente um clique para você configurar muito rápido. Existem alguns créditos de IA ali, porque uma das sacadas que você precisa entender, o OpenClaw então ele vai ser uma estrutura de código, tá? Código aberto, como eu já falei, é gratuito, que precisa de uma LLM, precisa de uma inteligência. Então, se vai ser o OpenAI, se vai ser Anthropic, se vai ser qualquer outra, né, Gemini da vida, você precisa colocar a sua chave de API ali. Então aqui a Hostinger, ela disponibiliza alguns créditos se você precisar, se você quiser. Mas a gente vai usar aqui de outra forma. Eu gosto de usar o meu Gemini, né, o meu crédito de Gemini. Então o que deixa ele realmente muito robusto é essa LLM que você vai escolher. Você tem um plano aqui de R$ 29,90 para iniciar. Eu vou iniciar com KVM2 porque eu já testei e vi que é mais rápido, ou seja, vai ser aqui esses 43, vai ser um pouquinho mais, tá? Se eu clicar aqui em escolher plano, e assim, eu não vou justificar valores. Se você acha caro, se acha que não compensa, tá tudo bem. Escreve aqui suas opções, o que é que você sugere pra galera, torna esse vídeo rico, né? Coloca aqui suas opiniões. Aqui, o que você vai fazer? Eu recomendo os 24 meses e você vai colocar um cupom. O cupom chamado Mike Brito. Só tem que escrever certinho, né? Porque se você não escrever certinho, MAYK Brito, não vai dar certo. Então, Mike Brito. E aí sim você tem um descontinho aqui para continuar. Quando você clicar em continuar, então ele vai pedir para você, ele vai colocar uma telinha do OpenClaw, já explicando como vai ser uma telinha da configuração do seu VPS ali, e ele vai colocar uma senha para você do OpenClaw. Você guarda essa senha, se você não guardar, eu vou te mostrar já como que pegar. E ele vai pedir outras chaves de API, não precisa, que é a sua chave, sei lá, da OpenAI, se você quiser, da Gemini, o bot do Telegram, seu número do WhatsApp. Também não recomendo colocar o seu WhatsApp pessoal. Dicas importantíssimas aqui, ó. WhatsApp pessoal, e-mail pessoal, cara, senhas, não coloque essas coisas. Cria um e-mail alternativo, cria um WhatsApp alternativo se você quiser. Eu gosto de usar tudo no Discord, é muito fácil de criar um bot no Discord, de usar o Discord ali sem ter problema nenhum. Foi o jeito que eu fiz, é o que eu vou mostrar pra você. Então, eu recomendo super isso, tá? Uma vez você estando nas suas VPS, você vai procurar a VPS que vai ter provavelmente esse Docker aqui. Enfim, eu não sei se você tem mais de uma. Se você tiver só uma, é ela mesmo que você vai gerenciar. E aqui é onde você vai poder observar como que está o acesso dela, gerenciar Docker e projetos. Você vai ter o seu OpenClaw executando aqui.
Esse traffic é outra coisa, não precisa se preocupar, mas ele executa sozinho. Mike, eu não tenho meu token de gateway, né? É o token de gateway naquela primeira tela, eu perdi ele, como que eu vou acessar? Porque quando você clicar em abrir, ele vai pedir o seu token de gateway. Você vai copiar aqui, vai abrir, vai colar aqui e vai fazer o login. Simples assim, não tem segredo. Uma vez que você está dentro dele, aqui ele vai iniciar para você, eu vou te mostrar todo o passo a passo que a gente fez aqui, tá? E todas as ideias que eu tive aqui para ele fazer para mim o trabalho e eu não precisar fazer trabalho. Olha só o tanto que eu usei bastante mesmo. Várias vezes eu cheguei até no limite dele, né? Primeira coisa, quando você entra nesse chat aqui, ele vai pedir perguntas, ele vai fazer perguntas para você. Como que é o seu nome? Como que eu devo me chamar? Ele vai fazer essas perguntinhas, é bem legal, bem divertido também. Aí você vai colocar o nome dele, como que você imagina que ele deve se chamar. Aí depois disso você tá livre para poder conversar com ele à vontade, por isso que eu conversei um monte aqui. Aí eu quis fazer a integração com o Discord. Para fazer a integração com o Discord, como eu não tenho aqui o histórico da minha conversa, eu vou explicando para você como que foi. Eu meio que falei aqui, quero integrar com o Discord. Falei isso, tá? E aí, ó, chamei ele de Mac, né? Mac, coloquei esse emoji, ele pede um emoji também. E aí eu falei isso para ele, eu quero fazer uma integração com o Discord. Ele foi me explicando como que fazia a integração com o Discord. Chrome é a ideia de você poder, ele mesmo faz um agendamento para você, por exemplo, configure o agendamento de notícias sobre IA para receber todo dia, 8 horas da manhã no meu Discord, onde apenas um resumo com o título e descrição e etc. Então ele vai trabalhar. O que ele está fazendo por debaixo dos panos? Ele está lá no nosso servidor, ele está dentro da máquina do servidorzinho. Se eu puder olhar nessa parte de gerenciar, é onde eu consigo ver o que está acontecendo no meu servidor, né? Aqui ele usa toda a ideia do Docker, a galera que gosta, inclusive tem vídeo no canal falando sobre Docker. Nessa parte de logs eu consigo ir vendo aqui o que está acontecendo dentro do meu servidor. Eu posso olhar as variáveis de ambiente, por exemplo, aqui tem o Gateway Token que a gente falou, tem a minha Gemini API porque eu quis colocar, tem o Telegram Bot que eu quis colocar também, eu acabei colocando aqui para ele funcionar legal, beleza? Então eu posso dar uma olhada no que está acontecendo. Além do mais, como isso daqui é uma VPS, eu posso acessar essa VPS, eu só vou precisar da senha, mas eu posso acessar via terminal, se é o caso, né? Não sei se é o caso aí da galera que está assistindo, se é uma galera muito técnica, mas se você é técnico, você consegue acessar o terminal aqui bem tranquilo. Então, no Discord, ele vai estar funcionando mais ou menos assim. Aqui no Discord eu tenho um papo mais longo com ele. Primeiro, tem todo um trabalho para você poder criar o bot, dar acesso ao bot. Eu não sei, se você quiser a gente pode fazer isso em outro vídeo, não é o objetivo. O objetivo eu quero te mostrar o funcionamento da ferramenta em si, né? Então depois que eu aprovei o bot, fiz tudo certinho, eu fiz o primeiro teste, pega esse vídeo aqui e transforme num post do blog. Aí ele falou, cara, eu tenho um problema, né, por eu estar num servidor, num data center, o YouTube não deixa, só que eu vou tentar entender qual é a intenção do vídeo e já vou colocar aqui. Então note que ele já tem uma ideia de navegador dentro dele. Aí eu falei, cara, tenta fazer com uma instalação do YouTube DLP. Ele falou, ainda assim temos travas de bot. Não, sem problemas. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente fui no vídeo em si, né? No vídeo em questão. Eu peguei aqui, ó. Eu vou colocar assim, YouTube Mike Brito. Aliás, eu posso até fazer isso daqui para você agora, para você ver. Eu fui no vídeo específico, então vou pegar esse daqui. Entrei dentro dele. Aí eu mesmo peguei a transcrição por aqui. Ele tem uma opção aqui do Show Transcript. Aí eu vim aqui. Peguei a transcrição, posso copiar tudo aqui, joguei aqui para ele e falei assim, crie um post de blog com essa transcrição, seja fiel à estrutura, apenas formate um post de blog, poste no meu blog e eu coloquei um blog no GitHub. E o que é isso, né? Olha que interessante, isso daqui foi outra parte. Depois que ele fez tudinho isso daqui, eu falei, cara, você tem que postar, o que você precisa para você postar no meu site? Mas o meu site, na verdade, eu não dei acesso a ele ao meu site. Eu falei, não, então beleza, vamos fazer um passo a passo aqui para eu liberar o GitHub para você. E liberando o GitHub para você, você vai colocar nesse aqui, é nesse GitHub que eu queria. Só que esse GitHub está atrasado. Ele tem, ó, eu preciso que você atualize o projeto para o Astro 5. Então você vai precisar fazer esse trabalho. Então vamos dar uma olhada nisso aqui que foi muito legal. github.com/mikebrito, um post de blog. Então dá uma olhada, que bacana o que ele fez aqui. Isso foi o teste há 16 horas atrás. Se eu der uma olhada aqui nesses commits, aqui foi ele trabalhando junto comigo, né? Então tá aqui, tá dizendo que eu que comitei, mas na verdade que foi tudo ele, ó. Onde deu erro, foi tudo ele trabalhando. Inclusive é uma coisa que eu pensei agora, seria melhor eu deixar algum tipo de identidade para ele aqui dentro, né? Criar um GitHub para ele e dar acesso aqui seria mais interessante ainda. Mas ele começou aqui, 16 horas atrás. Tudo isso daqui foi ele fazendo. Eu não fiz nada. Eu só deixei, eu literalmente, isso aqui que é legal, o agente trabalhando para você, eu literalmente falei assim, ó, esse aqui é o problema, tô indo ali, resolve. E aí ele ficou até ele resolver o problema.
problema. No começo eu não tinha sacado que eu podia falar isso pra ele, então eu dava o problema, eu tirava o print do problema, levava lá. Aí eu falei, não, ele é um agente, ele tem que fazer isso. Eu falei, ó, eu vou sair agora, resolve o problema. E literalmente ele resolveu o problema, foi 16 horas atrás, esse é o blog. Então ele fez de uma maneira bem legal fazer funcionar, não estava funcionando mais, ele fez funcionar. E a nossa intenção agora, depois que ele fizer as outras coisas ali, né, vamos ver se ele vai adicionar isso enquanto a gente tá aqui gravando o vídeo. Então é isso, ó, fiquei tirando o print, fiquei conversando com ele, aí chegou um momento que eu falei, cara, te vira aí. Então tá aqui vários API Rate Limit Reach, e isso aqui é importante você entender que você está usando uma API de inteligência artificial. Eu estou usando o Gemini. Mesmo que venha com crédito ali da Hostinger, você vai estar usando isso. Então, algumas vezes, por ele ficar trabalhando muito, ele vai bater nesses limites. Aí você tem que voltar e falar, ó, tenta de novo, espera um tempinho. Esses limites, eles sempre são de minuto ou de hora. Você vai voltar e vai falar, tenta de novo, que é o que aconteceu comigo, né? Ele bateu em limites de minuto aqui. Mas isso faz parte, tá? É super normal. Agora, eu achei muito legal, cara. Eu até falei, ó, preciso de um script simples agora, em bullet points, para criar um vídeo sobre OpenClaw, que é esse que eu tô criando e conversando com vocês. Aí ele foi falando as coisas que eu poderia falar. Bom, fui testando outras coisas enquanto isso, eu fui querendo fazer ainda tentativas dele mesmo baixar a transcrição, eu adicionei aqui uma skill, isso aqui é muito legal, tá? Vamos falar da skill dele, porque, cara, isso aqui é fantástico. Para você acessar essa parte de documentação, aqui mesmo na própria máquina que você tem, do Docker no seu projeto, você vai ter documentação dele, ele vai abrir aquela página, e você tem esse início rápido, recomendo demais esse início rápido também para você se aprofundar, para você entender dos créditos, para você entender das chaves de API que você pode colocar e configurações que talvez esse vídeo aqui não está cobrindo, aqui vai cobrir para você, tá bem? E a documentação em si, que é o que eu gosto, aqui ele vem falando muitas ideias para você entender, a instalação, canais, agentes, tools, que são as ferramentas, os modelos, as plataformas, etc. Tem muita coisa interessante aqui para você. E o que eu estou procurando aqui é skills, eu quero entender como que funciona a ideia das skills para apresentar para você. Então, skills nada mais são do que habilidades, traduzindo simplesmente, tá? E aí existem habilidades que a comunidade cria ou ele cria, e ele sempre vai falar quais são as boas e más skills, e ele explica certinho como que funciona essa ideia das skills, beleza? Entendendo isso, ele mostra aqui para você o Cloud Hub. Esse Cloud Hub AI é onde tem um monte de skills. Eu vou fazer o browse aqui. Vou pegar alguma skill, como por exemplo esse Skill Finder, eu vou só copiar o endereço dele e vou pedir para ele daqui a pouco instalar essa skill, né? Só para mostrar para você. E aí a parte de skills você também pode acessar dentro do seu chat dele. Voltando para cá, olha que legal. Ó, notícia com o Chrome. Ó, vamos voltando algumas coisas que a gente foi falando antes, tá? Isso é legal. O Chrome, então, é a ideia do agendamento. Então ele está falando que ele fez um agendamento. Se eu vier aqui em Chrome Jobs, eu vou ver aqui um job, um agendamento, que fica rodando. É isso que faz ele ficar rodando. Então, nesse caso, todo dia às 8 da manhã, e aí ele vai. Aí eu vou só descobrir amanhã, né? Mas eu também poderia falar, pô, testa aí pra mim, vê se deu certo. Mas tem um prompt aqui, ó. Você vai pesquisar a notícia, onde você vai mandar como mensagem lá no Discord. Então eu vou receber a mensagem dele, e aqui estão as notícias que ele vai trazer depois, beleza? A parte de skills que a gente tava falando é por aqui. Aqui ele vai mostrar todas as skills. Tem um workspace que eu testei aqui, ele já bloqueou porque quando ele percebe, pessoal, que alguma skill pode agredir ou pode fazer mal, isso no começo não tinha, tá? O OpenClaw ele vai ter poucos meses, mas no começo era bem mais inseguro. Quando ele percebe que alguma skill pode ser insegura, ele já avisa e bloqueia. Já é legal, né? Mas ele também bloqueia algumas que estão seguras, vai estar aparecendo no Blocked, porque ele vai estar esperando uma chave de API. Pode ser esse caso aqui também, não sei. Mas eu posso só desabilitar e tá tudo bem. Deixa desabilitado e tá tudo certo. Agora, as skills que já existem nele, que estão bloqueadas também, é porque ele não tem acesso a Apple Notes, ele não tá no Mac. Lembra que eu falei no comecinho que deu uma febre da galera usar isso daqui e comprar um monte de Mac Mini para fazer ele rodar? Essa febre foi muito louca mesmo. Não sei se você viveu ela, conta aí nos comentários. Mas é essa a ideia. Aqui Apple Reminders, Beer Notes, etc. Porque algumas coisas dependem muito da máquina que você está executando. Então não é o caso aqui. As que estão eligible, então é porque ele tem acesso, por exemplo, ao Cloud Hub para procurar skill. Então quando eu falar para ele instale tal skill, ele vai instalar, que é o que eu vou falar agora, né? Deixa eu ver como que tá aqui o processo desse daqui, ó. Criei um post do blog. Daí eu já vou ver lá, ele criou mesmo, né? Vou ver lá, vamos ver se ele criou mesmo. Aí eu vou falar assim, ó, instale essa skill, Skill Finder, que é uma skill para ele pesquisar outras skills. É só isso, tá? Então vamos voltar aqui, vamos ir fechando as caixinhas que estão abertas. Vamos ver se ele colocou aqui mesmo o novo post do blog, atualizando. Eu acho que ele não colocou.
Aí eu vou precisar pedir para ele publicar mesmo, né? Ó, testando um blog em Astro. Deixa eu ver se ele não fez um pull request. Não fez um pull request. Então tá, não postou e não fez o pull request. Estou falando para ele instalar, mas vou falar para ele assim: você não criou o post no meu blog. Lembra de criar. Inclusive, eu acho que ele tá meio bloqueado aqui. Deixa eu ver no chat se ele tá recebendo aqui, porque eu consigo ver tudo aqui, né? Tá, então ele deu uma bloqueada mesmo, ó. O que eu vou fazer aqui para ele destravar, eu vou criar uma nova sessão. Nessa nova sessão, ele meio que deixa para trás tudo que já foi conversado aqui, para que a gente possa iniciar de novo. E como ele tá trabalhando aqui, vamos ver se ele vai me responder agora certinho, tá? Porque aqui ele deu uma travadinha mesmo, até parou de me responder. Ó, enquanto ele tá trabalhando aqui, tem muita coisa que você precisa ficar estudando para poder chegar a entender melhor a ferramenta, tá? Não tem como eu passar em todas as coisas para você, mas se eu pudesse dizer coisas que importam você vê aqui se o cron job tá funcionando, essa parte do chat que você vai estar querendo conversar fora, né? Não vai estar querendo conversar aqui, ó. Legal, começou uma sessão nova. Ó, legal, eu fiz algumas coisas aqui que eu quero até ensinar para você, porque ele ficou um pouco travado. E aí eu fiz um /status, dessa forma assim, ó, /status. Aí ele me respondeu que tava bem, mas tinha uma fila de 5, ó, de uma profundidade de 5. Então essa fila, provavelmente, ele tava tentando resolver as coisas para mim. Aí eu posso fazer novas sessões com /new, /reset, que é uma coisa que a gente já viu aqui, né? Aí a skill finder que eu pedi, então estava na fila, ele estava fazendo. Enquanto isso também eu pedi o /model para ver qual é o modelo, eu poderia modificar o modelo e etc, tá? Então legal, então ele falou, ó, a skill foi instalada com sucesso, eu posso conferir ela aqui. Se eu ver outra skill aqui, ó, 2, então beleza, skill finder foi instalado com sucesso, fechando essa caixinha. Além da skill, eu falei para ele, cara, você não conseguiu colocar para mim o blog, né? Deixa eu ver onde que eu falei pra ele. Em algum lugar eu falei, ó, você não fez o blog pra mim, acho que foi aqui, né? Falei, ó, você não criou o post no blog. Então vamos ver se ele respondeu essa parte. Ó, aqui então do blog, ele clonou o blog, ele tá falando exatamente o que ele fez. Agora vamos ver se... aqui ó, tá bem? Então aqui ele fez alguma coisa, ele tá rodando aqui alguma coisa pra gente. Deixa eu ver só se não tem um novo commit, eu esqueci quantos commits eram, né? Esse daqui é o de ontem, beleza? Esse daqui é o de agora, de 1 minuto atrás. Essa parte do actions, ele resolveu muita coisa no actions ontem, foi bem legal. Então ele tá fazendo o deploy aqui pra gente, só que eu não tenho certeza se remove é o que, justamente é o que é o suficiente, não tem nada a ver, né? Porque na verdade o que a gente queria é que ele postasse, que ele colocasse aqui, ó, nessa parte de source, o post. Então, eu vou cobrar ele agora, né? Bom... Então eu tô pedindo de novo para ele. Eu falei, ó, o post que eu pedi foi esse aqui. Aí eu tô mandando de novo para ele. Cria o post. Então o que aconteceu aqui que eu senti enquanto eu tô gravando o vídeo? Então eu senti que ele deu essa travada e aí eu fui pegando esses comandos. Status, new, para poder começar uma nova sessão. Só que ele estava na fila, ou seja, ele manteve tudo que eu pedi na fila até que ele resolvesse. E ok, então significa que em alguns momentos ele dá uma travadinha. Nada é perfeito, né, pessoal? Não tem como isso aqui ser 100% perfeito. Então eu posso acompanhar a conversa aqui, como a gente já viu, e posso ir acompanhando por aqui. Mas se travou, eu tenho dúvida se dá para eu mandar aqui o / no Discord, porque o status, eu acho que isso aqui é o status do Discord, né? Aqui são as coisas do Discord, então não dá para eu fazer o / aqui. O / eu faria aqui no chat mesmo. Ó, ele respondeu aqui agora, post criado e publicado, transformei a transcrição, etc. Vamos ver aqui. Aqui teve um erro de deploy, deixa eu entender qual foi o erro aqui também. Eu só vou falar para ele, né, que teve um erro e aí ele pode entender, mas eu gosto de entender. Data does not match collection schema. Só para ser mais rápido e assertivo, e para você também saber, é possível você tirar a foto aqui e falar assim, ó, deu esse erro. É possível você fazer isso, mas qual que é o legal daqui? É que você pode enviar uma imagem, beleza? Então, pode enviar a imagem, ele vai ler a imagem e vai tentar resolver. Mas você poderia só falar, ó, deu erro, te vira aí, só quero que você resolva para mim. Só que, tirando essa parte do erro, que ele vai ver o esquema lá certinho, para ele seguir, deixa eu ver que aqui ele deve ter colocado o conteúdo pra gente, na parte de source, na parte de, aqui, content, beleza? Na parte de content, blog, e aqui tá superando o efeito platô, tá? E aqui tá o blog, né? Como se perder no foco. Legal, então ele pegou o conteúdo lá e gerou o post do blog para mim. E já está fazendo uma nova atualização, beleza? Tá aqui, já tá no site, superando o efeito platô. Existe um momento da vida de todo estudante de programação que parece que a evolução parou. É exatamente o que eu falo no vídeo, tá bem? Exatamente. E o que claro, eu leria isso com mais cautela,
para ver se ele realmente foi, parece que sim, tá? Sim, parece que ele foi muito fiel ao que eu escrevi. Eu daria essa olhada geral. Mas ó, vamos revisar o que é que a gente aprendeu aqui, porque a gente aprendeu umas coisas muito legais aqui. A gente aprendeu o que é o OpenClaw, como instalar ele, a gente viu como gerenciar ele por aqui, fizemos uma configuração mínima. Sempre que você começar, você vai configurar ele, depois ele vai lembrar de você, essa é a grande sacada. Ele é um agente, por ser agente ele vai tomar decisões por você. A gente aprendeu aqui a criar um cron job, é só pedir, ó, todo dia, tal hora, faz tal coisa. Ele vai criar o cron job, que é essa ideia de voltar. A gente viu a ideia das skills, eu acho super relevante saber das skills para você poder dar capacidades de habilidades para ele poder fazer mais coisas para você. Existe muito mais coisas para você mexer aqui. A gente usou o gerenciamento aqui pela Hostinger e eu garanto para você, a gente ganhou muito mais tempo. Instalar com um clique só assim é muito mais fácil. Eu não colocaria isso na minha máquina, eu acho muito arriscado. Prefiro ou ter uma máquina em casa, se eu não sei se você vai querer ter, ou comprar alguma coisa, ou um VPS que tá barato, inclusive o link vai estar na descrição, no comentário, e também tem o cupom. Então você ganha, eu ganho também, se você pegar por aqui. Então a gente economizou muito tempo aqui para toda a instalação, para fazer várias atividades. Eu fiquei testando ontem, né? Você viu? Testando fazer todo um fluxo. Cara, faz para mim, e ele foi fazendo. Baixa esse vídeo, ou pega essa transcrição, ele não conseguiu baixar algumas coisas. Pega a transcrição, transforma para mim. Então eu já noto que ele não é algo que vai fazer tudo por você. Ele vai fazer parte das coisas por você, e isso para mim já é o suficiente, tá? Já vale muito o dinheiro investido. Agora imagina, você pode fazer ele ler seus e-mails, fazer resumo dos seus e-mails, criar rascunhos para você de resposta, se for isso a ideia, automatizar relatórios. Eu fui anotando aqui uma listinha, monitorar servidor, dá para fazer muita coisa. Agora, e você? Qual que ideia maluca que você faria com o OpenClaw ou já fez? Escreve aqui para deixar esse vídeo ainda mais rico para as pessoas que chegarem lerem o seu comentário, e fica comigo assistindo mais vídeos, eu vou deixar aqui para você. Obrigado pelo seu like, pelo seu comentário, te vejo no próximo. Abração do Maicão, tchau, tchau.